Muito boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um SBT Esporte ao vivo aqui na tela do SBT. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha, muito obrigado pela preferência, muito obrigado pela audiência. E hoje a gente vai mostrar as lembranças de Rogério Ceni sobre o tricampeonato mundial do São Paulo e algumas propostas do protocolo para a volta do futebol da CBF. E muito mais. E você pode participar aqui com a gente no nosso SBT Zap 18 991 43 7891. Não esquece, manda seu vídeo para esse mesmo número, aquele vídeo que você está fazendo na sua casa, aquele desafio legal, aquele challenge diferente, manda pra gente que na sexta-feira você vai pro nosso gramado virtual aqui, tá bom? E com a gente, senhoras e senhores, Caio Esteves. E aí, Marão, tudo bem? Sensacional, como é que tá? Boa tarde pessoal em casa aí, tudo certinho, passando friozinho, né, de leve. Exatamente. Rafael, tem gols do Alemão hoje ou não tem gols do Alemão? Teve gols pra caramba, hein? Teve, a gente vai mostrar não depois. Tem. Amanhã vai ter? Amanhã a gente mostra. Amanhã tem um monte. Hoje, agora, daqui a pouco, né, deve estar tendo agora Borussia e Bayern, né? Exatamente. O maior clássico do futebol alemão aí, primeiro e segundo colocados. Depois o Rafa passa o resultado pra gente aí. Depois a gente fala aqui. Beleza? Boa. Vamos começar? Vamos falar do São Paulo. Este ano o Tricolor está completando 15 anos do tricampeonato mundial e o jogo foi reprisado no domingo e o São Paulo venceu o Liverpool mais uma vez por 1-0 e levantou a taça. Rogério Ceni, ídolo e capitão do time nessa conquista que fechou o gol, né? Na verdade. Fala um pouquinho sobre esse título. Vamos acompanhar. De fato, eu estava com uma lesão de menisco, né, no meu joelho esquerdo, e eu nem treinei, inclusive, no dia anterior ao jogo, onde teve um rachão, uma coisa mais descontraída, né. Além do que, também antes dessa partida, aliás, antes da partida contra o Al Ittihad, eu tive que fazer um tratamento de canal no Japão, tomei 6 anti-inflamatórios no dia que eu tive no dentista, não aguentava mais de dor. Mas assim, quando o caminho está traçado, você supera todas as dificuldades. Logo na volta, né, desse jogo, em janeiro de 2006, eu fiz a cirurgia no meu joelho, mas graças a Deus no jogo a dor só localizada, mesmo pelo frio também, né, que fazia por volta de 3 graus a temperatura naquele dia, mas deu para ajudar nosso querido Tricolor a conquistar mais um título importantíssimo para mim, para todos os companheiros que lutaram comigo essa grande batalha. Olha, sem dúvida, depois daquele gol do Mineiro, né, no minuto 26, 27 do primeiro tempo, o jogo ele mudou. Um jogo até então equilibrado, né, a gente tinha finalizado algumas vezes, e aí foi pressão do Liverpool, bola na trave. Todo mundo fala da falta, né, que foi uma defesa plasticamente muito bonita e difícil, porque é um risco que você assume quando você inverte a barreira, né, para um batedor. Você cria a dúvida na cabeça do batedor, né, de ter uma montagem diferente de barreira, mas ao mesmo tempo você chama a responsabilidade para si. Mas a defesa mais difícil para mim é uma cabeçada no primeiro tempo. A bola passa entre as pernas, na frente de toda a defesa, né, e todo ataque do Liverpool, no meio das pernas do Fabão. E eu vou na bola sem vê-la, né? Eu vou mais ou menos na direção que a bola vem e consigo tocar com a ponta do dedo no primeiro tempo. Tecnicamente, talvez tenha sido a defesa mais difícil. E plasticamente, sem dúvida, e a defesa que ficou para a história, que virou um quadro, foi aquela falta do Gerrard no minuto 6 ou 7 do segundo tempo. Sem dúvida, essa ficou eternizada para o torcedor são paulino. Ah, ficou. Legal Na demais. verdade, eu acho o Rogério um cara injustiçado por não ser um goleiro titular de seleção brasileira. O problema é que na geração dele tinha o Marcos que estava absurdamente voando, né? Tava pegando tudo, mas o Rogério Ceni, na minha opinião, é o maior ídolo da história que o São Paulo tem. Acho que o Rogério Ceni é um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Mundial, eu diria. Mundial. Né? Pelo que ele fazia com os pés até. Exatamente. A questão, eu acho o Rogério excelente goleiro, embaixo da trave, maravilhoso, mas eu acho que na geração dele teve gente embaixo da trave melhor. Por isso que eu acho que não foi o goleiro principal da seleção. Mas, assim, eu até estava comentando com um amigo essa semana que eu tô com saudade de ver algumas pessoas, alguns atletas dos anos 2000 jogar. E o Rogério é um deles. Dá saudade de você ver o Rogério indo para bater um pênalti, indo para bater uma falta, colocando a bola na gaveta numa falta num jogo de Campeonato Brasileiro. Era uma coisa diferente, né? Que a gente não tem hoje no futebol. Então, eu acho que esse título, para mim, do São Paulo,
com o Rogério, para mim é o mais marcante, é o mais que mostram mais até a defesa do Liverpool. Acho que foi bem legal até relembrar isso aí essa semana. Aliás, tem um dado do Rogério Ceni dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, né? Ele tem tanto recorde. Eu estava vendo ontem um recorde. 58 recordes. Ele é o segundo jogador que mais fez gols na era dos pontos corridos com a camisa do São Paulo. O primeiro é o Luiz Fabiano, com 80 gols. O segundo é ele, que se eu não me engano são 52. Então, assim, é um goleiro, entendeu? O cara tem mais recorde de gol do que muito jogador de linha. Então, sem dúvida, o Rogério é um cara diferenciado como atleta, um espetacular goleiro, espetacular batedor de falta. Em 2002 ele podia ser o titular da seleção? Eu acho que naquele momento o Marcos estava melhor, como goleiro. Eu acho que o Marcos naquele ano ali especificamente... E tinha o Dida. E tinha o Dida ainda, né? Que também foi um baita goleiro. Mas eu acho que o Marcos era melhor naquele ano para aquela Copa, melhor. Se você for colocar na carreira toda, quem foi para mim mais líder, Rogério Ceni. Claro. Nem comparação. Sem dúvida nenhuma. Bom, galera, a CBF continua se movimentando para tentar providenciar as garantias para a volta do futebol. O protocolo nacional de volta ao futebol está sendo feito desde o início de abril. A entidade vai seguir os mesmos moldes do futebol alemão, com algumas modificações. No máximo, 40 pessoas permitidas para o local do jogo, divididas entre ônibus da delegação, uma van da rouparia e um veículo de passeio, que vai ser de responsabilidade dos clubes conferir o estado epidemiológico de cada um que chega ao estádio, e também os times deverão ficar, no máximo, 40 minutos dentro do vestiário e somente um jogador de cada time deve ser sorteado para controle antidoping. A presença da imprensa também vai ser reduzida. Fotógrafos e repórteres que ficariam na beira do gramado vão ter que acompanhar os jogos da tribuna de imprensa. As entrevistas também serão feitas à distância. Que coisa, hein? Muda tudo, né? Como vai ser um jogo de futebol... O mundo não é mais igual ao mês de março. E como vai ser diferente, acho que até a questão psicológica, né, Mário, do jogo. A gente está vendo no Campeonato Alemão, a gente até estava falando aqui nos bastidores que a situação da torcida, aparentemente, ela é muito mais psicológica, muito mais decisiva do que parecia. Os dados mostram que o Campeonato Alemão, nessa rodada que passou, os visitantes venceram mais do que os mandantes e não tinha torcida. Então, se a gente for analisar realmente esse aspecto num primeiro momento, talvez pareça que a torcida ela é muito importante para o jogo, muito mais do que parecia. E aí, envolvendo essa questão toda da Covid, de você não poder ficar muito tempo no vestiário, talvez você não tenha tempo ali para fazer aquela pré-eleição, motivar aquele jogador. Eu acho que muita coisa vai mudar, principalmente em todos os esportes, mas no futebol, peculiarmente, vai ser diferente. Antes da gente ir para o Zap, quebrando todos os protocolos deste programa, senhoras e senhores, semana que vem tem novidade para vocês nas nossas redes sociais, hein? Boa. Segue o Instagram nosso lá. Segue o nosso Instagram. SBT Interior. Tem novidade aqui do nosso SBT Esporte aqui que nós vamos ultrapassar barreiras. Isso, SBT Interior no Instagram. Boa. Só seguir. Vamos para o WhatsApp. Matheus Avelino de Valparaíso. Existem chances do Santos contratar novos jogadores? Não. Nesse momento, não, difícil, né? Porque ele tá punido, né? E talvez só se tiver uma questão de empréstimo, uma coisa um pouco mais regularmente mais fácil de ser feita, um empréstimo de graça, aí eu acho que não tem problema. Mas pela FIFA, eu acho que ele e o Cruzeiro do time brasileiro estão proibidos de registrar jogador, né? Se não puder, aí não tem como. O Breno de Andradina manda um abraço para mim e pro meu primo Luiz. Alô, Breno, alô, Luiz. Aquele abraço. Um abraço. Obrigado. Tá dando o cavalo, Rogério de Catanduva adora esse programa. Manda um abraço para minha cidade de Catanduva. Assisto todos os dias SBT Esporte. Querida Catanduva, um grande beijo para você. A gente tem uma baita audiência aí, certo? Boa. Chama o break, Caio. Vamos pro intervalo e a gente volta a falar mais de futebol aqui. Que é isso? Bora. Uma salva de palmas pro Caio. Sensacional, hein? Voltamos no nosso SBT Esporte e agora a gente vai falar do Palmeiras. O atacante Rony deu entrevista para a TV Bandeirantes e falou sobre o possível retorno dos treinamentos presenciais. Ele até deu uma data para a volta, né? Segundo o atacante, abre aspas, tudo se encaminha para segunda-feira a gente se apresentar no CT do Palmeiras. Tudo indica isso, mas ainda nada concreto. Estamos esperando uma reunião que vai ter. Antes precisamos fazer exames, tudo certinho para ver se não tem ninguém infectado e não trazer nenhum problema
para as outras pessoas. Mas segundo, fecha aspas, mas segundo o Diário Lance, o Palmeiras não confirma a data e vai aguardar aí o posicionamento das autoridades estaduais de saúde. Mas o Palmeiras já comprou aí os aparelhos que medem temperatura, os testes para identificar se os funcionários foram contagiados pelo novo coronavírus e, enfim, Caio Esteves. Eu acho que está todo mundo na expectativa da questão do prazo da quarentena se estender ou não, para aí se basear em alguma coisa, né? Ontem o Mauro Silva falou para a gente aqui que a FPF se posiciona dessa maneira, de ouvir as autoridades de saúde. O Corinthians divulgou uma carta aberta hoje, falando que também pensa da mesma maneira, que agora defendeu até que agora não faz sentido voltar às atividades. Então, vamos aguardar para ver como que vai ser essa gestão política até de saúde pública. Aliás, do governador aqui em São Paulo. Exato, eu ia falar isso, exatamente. O governador amanhã vai anunciar, né? Sim, ele ia falar hoje até dessa quarentena. Ontem ele adiantou que vai ser uma quarentena inteligente depois do dia 1º. E hoje ele ia anunciar alguns detalhes sobre esse trabalho. Ao longo da semana ele deve falar disso. A flexibilização, né? Vamos aguardar. Ver como vai ser com o comércio, com tudo, né? E agora vamos para uma notícia triste para o mundo do futebol. Morreu ontem o treinador de futebol Oswaldo Alvarez, o Vadão. Ele tinha 63 anos e acabou morrendo por complicações provocadas por um câncer no fígado. Ele estava internado na UTI do Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo, desde o último dia 18. Vadão ganhou notoriedade comandando o Carrossel Caipira, o Mogi Mirim, em 1990, quando revelou Rivaldo, Leto e Valber. Ele também trabalhou aí no Guarani, na Ponte Preta, no Corinthians, no São Paulo, onde ele revelou o Kaká, e na seleção feminina. Na seleção foi o último trabalho, inclusive. Dirigiu a equipe na Copa do Mundo do ano passado. O Vadão também dirigiu a Associação Esportiva Araçatuba, a AIA, em 1995. É um cara que tem uma história muito grande no futebol, o Vadão, né? Muito grande, principalmente no masculino, né? Até foi bastante criticado na Copa, na última Copa do Mundo Feminina. Não fez um bom trabalho com a seleção, mas já havia feito outros trabalhos no futebol feminino bons. E no masculino também, revelando jogadores assim que foram melhores do mundo. Você citou Kaká, tem Rivaldo. Fez um trabalho realmente que ajudou muito o futebol brasileiro. A gente fica triste, manda um abraço para a família. E o Vadão, com certeza, está na história do futebol, pela seleção brasileira, pelos clubes que dirigiu. Certamente é um dos caras que ajudou a construir esse legado, né, que a gente tem no Brasil. No São Paulo, o Vadão não teve tempo. Ele perdeu um clássico e aí a pressão foi muito grande. Pressão, né? Mas revelou alguns jogadores e fez um bom trabalho. Sim. O Carrossel Caipira de 1990 acho que foi um dos trabalhos de maior êxito dele, né? Sem dúvida. Que catapultou ele pro cenário nacional. Jogava muito aquele time. E depois ele também fez bons trabalhos, boas passagens no Corinthians, também não fez um trabalho ruim. Conseguiu moldar, trazer uma identidade diferente para o Corinthians daquela época. Então, fez um trabalho legal também em grandes clubes, depois de se dedicar às seleções de base também feminina, né? É um cara que rodou o nosso interior. Isso também fica a nossa... E teve aqui Araçatuba, né, em 95, como a gente falou. Exatamente. Vamos para o nosso WhatsApp? Vamos lá, então? O Matheus de Presidente Prudente, programa top, parabéns. Obrigado, Matheus. Valeu, garoto. Tamo junto. O Caio, olha, seu xará com K. Esse é xará, hein? Esse é xará. Mari Caio, meu xará, o Corinthians precisa reforçar mais o elenco para a volta do futebol? Precisa, Sim. Mas precisa de dinheiro, viu, Caio? O problema é o dinheiro, mas precisa. Eu acho que precisa do atacante. Precisa. Tem a questão do jogo que está sendo ventilada, do Tevez, que eu acho bem mais difícil, mas o jogo principalmente, eu acho que precisa do atacante mais cascudo, digamos assim. Estava ouvindo as rádios de São Paulo ontem, finalzinho do dia, e a história do Jô é negócio de salário. Né? Que o salário que ele pede é acima do teto que o Corinthians paga, que é 400 mil. Ele deve estar ganhando bem mais do Japão, que deve querer mais ou menos isso aqui. Exatamente. A Tamires de Olímpia. Manda um abraço para nós, Tamires, Adrian e Lavínia. Põe na tela aí. Cadê eles? Cadê? Ah lá, família. Ô, família. Um beijo para vocês, viu? Obrigado pelo carinho de todos. Show de bola. Vambora? Se você quiser rever o programa, ele vai estar disponível lá no tela2.com.br. Amanhã tem mais, tá? Amanhã, meiuca da semana. Amanhã tem gol do alemão. Amanhã tem gols do alemão, senhoras e senhores. Tchau!